Boa noite a todos. Neste vídeo eu gostaria de dar continuidade ao assunto do vídeo anterior. O vídeo anterior foi o avanço do satanismo. Dando continuidade, hoje quero falar sobre como reconhecer o anticristo. Vamos saber na época que ele irá aparecer, se ele já não está no mundo, quando ele vai começar a reinar, entre aspas. A única coisa que ele vai fazer é cumprir as escrituras da palavra de Deus, apenas isso. O seu domínio vai ser efêmero e no final ele vai ser destruído. Tá? Bom, então, como reconhecer o anticristo? Vai ser duas fases distintas. Ele vai começar devagar, ele não vai ser abrupto. Ele vai ser um diplomata a nível mundial. E todo diplomata é discreto, educado e sabe o que está fazendo. Então, aí é que está o perigo. Aí é onde mora o perigo. Ele sabe o que está fazendo. E quem sabe o que está fazendo é um senhor de um estrategista. Então tomem muito cuidado em relação a essa estratégia de Satanás através do seu representante máximo, que vai ser o anticristo. Porque através das estratégias, exércitos ganharam guerras, fizeram conquistas, fizeram escravos, mudaram a história de uma sociedade. E mudando a história de uma sociedade, muda-se praticamente a história do mundo. Então, vamos lá. Primeira fase é a fase do cordeirinho. Ele vai ser fino, educado, vai ser vaidoso, vai ter uma fala mansa, só que ele vai ser muito estrategista. Muito estrategista. Então, esta primeira fase do seu governo, ele vai se preocupar em um domínio mental. Ele vai se apresentar para o mundo e ele irá o quê? Arregimentar o máximo de almas possíveis para formar o seu exército. Então, vejam bem, como domínio mental, ele vai atacar as necessidades básicas do mundo. Ele vai influenciar as perspectivas dos governantes de todos os países do mundo, tentando o quê? Ele vai acabar com a fome, ele vai estimular tecnologia, lembrando da implantação do chip. Muito cuidado com a implantação do chip. Não se verguem diante de nenhuma conduta financeira que impeça de você comprar ou vender. Mesmo que nesta fase, como vai ser a fase derradeira da humanidade, você fique à margem da sociedade. Se for necessário, fujam, se escondam, mantenham-se vivos, procurem fazer hortas, tenham fontes de água filtrada, esquematizem modos de se alimentar, mas não se verguem diante o fato de, se você não tiver a marca da besta,
você não vai poder comprar mais nenhum mantimento e não vai poder vender mais nada. Ou seja, neste reinado dele, o dinheiro vai ser universal. Então, ele vai tratar das pessoas como um gado. O fazendeiro não marca o gado com a marca deste fazendeiro. Então, ele vai querer o quê? Marcar os cristãos e os não cristãos com a marca dele. Então, não se verguem, nem que vocês fiquem à margem da sociedade. Nós temos que resistir, temos que pedir sabedoria a Deus, mas não podemos, em hipótese alguma, abrirmos mão da nossa fé e da nossa salvação da nossa alma. Não passem para o lado do anticristo. Fiquem do lado de Deus, fiquem do lado de Jesus. O povo hebreu não recebeu o maná no deserto. Então, no momento certo, Deus irá ajudar quem não se dobrar diante da vontade do anticristo. Então, cuidado, não se dobrem diante dele, não se verguem, não aceitem chip ou nenhuma outra marca. Essa outra marca pode ser algo metafórico, tá? Então pode ser que nem tenha chips. Pode ser que seja uma outra maneira de aprisionar o povo em relação ao seu estômago, às suas necessidades básicas. Então, quem viver, verá. Faço um parênteses que eu não estou falando que isso vai acontecer hoje, ou vai acontecer amanhã, ou ano que vem, daqui 10 anos. A gente não sabe. A única coisa que nós temos que fazer é nos precaver, nos proteger e não abrirmos mão da nossa fé em Jesus. Não vendam suas almas. Não vendam suas almas. Então, ele vai resolver os problemas do mundo, ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com as guerras, ele vai selar um acordo entre árabes e judeus, coisa que ninguém conseguiu até hoje. Então, vejam, os sinais são muito claros. O mal ele é muito limitado, mas ele é muito escandaloso, é um farol imenso. E simplesmente ele vai acender e apagar, acender e apagar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Então só não vai enxergar quem não quer. Tá? Então ele vai resolver os problemas do mundo, ele vai acabar com a fome, com guerras, selar acordos de paz, principalmente entre árabes e judeus. Ele vai acabar com conflitos raciais e algo muito perigoso, ecumenismo religioso. Ou seja, todas as religiões ele vai igualar, porque a única coisa que ele vai querer é que as pessoas adorem ele. Ele vai começar primeiro com um cordeirinho, mas vai terminar como um lobo. Ele vai perseguir, ele vai matar, vai martirizar os cristãos. Vão ser 3 anos e meio de um reinado sangrento. Mas se precisar, morram pela sua fé. Morram por ele. Se preparem dia a dia. Dia a dia. Porque de uma hora para outra as coisas podem acontecer. Pode se instalar tudo de um momento para o outro. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, eu aconselho que todos, por causa desse detalhe, falem, conversem com os seus filhos, para que os seus filhos conversem com os seus netos, e com os seus netos, os bisnetos. E vão passando isso para uma geração inteira,
para que haja um preparo da humanidade para receber como o anticristo merece. Todos fiquem atentos e todos prontos para se defenderem. Conversem entre vocês, façam células de suas igrejas dentro da casa de vocês, façam grupos de oração, aprofundem-se neste assunto, prepare-se para o futuro da humanidade, porque o futuro da humanidade já começou, devagar, mas já começou. Nós estamos vivendo, por causa de tudo que está acontecendo, no início das dores. É o início das dores do parto. Então, quando o anticristo nascer, entre aspas, metaforicamente falando, nós já temos que recebê-lo, e recebê-lo como ele merece. Então, vejam, esse ecumenismo religioso, tome muito cuidado. O Papa está enfatizando muito esse ecumenismo religioso. As pessoas têm que estar unidas? Tem. Mas cada um tem a sua liberdade de culto. O dinheiro praticamente está se tornando uma moeda única. Através do pastor, que eu fiquei sabendo disso hoje, do pastor Lamartine, a Suécia já está produzindo chips com todas as informações dos suecos e já estão instalando. Isso com a permissão da maior parte do povo sueco. Então isto pode ser o começo de um futuro que não está tão longe assim de acontecer. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é manter a fé em Deus e manter a razão. Não partam para o fanatismo religioso. Tenha a consciência que Jesus vai estar à nossa frente, que Deus vai nos proteger. Deus fará a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte, sendo conscientes da nossa fé e mantendo a integridade do nosso caráter diante de Deus. Então, cuidado com o ecumenismo religioso. Isso vai ser uma centralização religiosa em torno do anticristo. E ele vai querer arregimentar o maior número de pessoas ao seu redor. Então o anticristo vai ser muito centralizador. Ele vai querer sempre holofote em cima dele. Porque quanto mais atenção ele tiver em cima dele, melhor vai ser para ele. O mal sempre precisa de propaganda, de publicidade. Agora, uma coisa que o pastor Lamartine disse, e que eu achei muito interessante, é o fato que o anticristo ele vai ser misógino. Ou seja, ele, em termos de mulher, ele vai o quê? Simplesmente deixar o sexo feminino praticamente a escanteio. Ele vai querer apenas o quê? Tratar a mulher como se fosse um objeto. Não vai respeitar a mulher como ela precisa ser respeitada. Então sabe por quê? Porque o Salvador do mundo veio de uma mulher. Então ele odeia as mulheres por causa de Maria, por causa da mãe de Jesus. E ela vai ser ativa, muito participativa na morte de Satanás. Então, consciência, sabedoria,
Nada de fanatismo religioso, mas estudem o comportamento do anticristo. Façam estudos bíblicos em relação ao futuro da humanidade e ao futuro que já está chegando. Preservem sua fé, não renunciem à sua fé. Dia a dia se conscientize disso. Não se desliguem. Sejam vigilantes. Orem, orem, orem. Eu sou um admirador profundo do Padre Pio. Estudem a vida do Padre Pio. Ele levou surras sucessivas de Satanás. Sabe por quê? Porque, como Satanás mesmo disse, porque o próprio Padre Pio disse que o Padre Pio dava mais trabalho para ele, porque milhares de almas eram salvas por causa do Padre Pio. Então o Padre Pio levava uma surra praticamente por noite ou por dia. Sabe por quê? Por inveja. Pura inveja. Então, armas contra Satanás. Armas contra Satanás. Armas contra o anticristo. Livrem-se do seu orgulho, da sua soberba. Tenha autoestima por você. Não tenha nunca uma baixa autoestima, porque é isso que Satanás quer que você tenha. Não tenha rancor no seu coração. Saiba perdoar. Não idolatre ninguém. Não seja uma pessoa falsa. Não fique irado. Não tenha ódio. Eu sei que nós somos humanos e nós estamos sujeitos a tudo isso, mas procurem, dia a dia, se distanciando do pecado e se aproximando cada vez mais de Deus. Fiquem livres da luxúria, porque Satanás usa muito a luxúria, as impurezas da carne. Não tenham falta de humildade. Não tenham inveja. E orem, rezem o rosário, vocês católicos, rezem o rosário. Vocês evangélicos, façam grupos de oração, façam cultos. Estudem a palavra de Deus. Estudem os acontecimentos que vão acontecer, que vai envolver o anticristo. Sucesso na empreitada.